E o principal argumento contra a exigência de vistos para que turistas dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá entrem no Brasil é mais falso que nota de R$ 3. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas, fortalece esse espaço, enfim. Muito obrigado. Eu gravei esse vídeo no sábado, 18 de março, são agora 8h15, mais ou menos, de amanhã, e já tem algumas semanas que já tinha saído essa notícia de que o governo brasileiro voltaria a exigir vistos de turistas dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. Essa cobrança, né, essa exigência foi tirada pelo governo Bolsonaro em março de 2019. E agora, o novo governo brasileiro, o governo Lula, né, o Itamaraty do governo Lula, voltará a exigir. Já anunciou. E essa medida passa a valer só a partir de 1º de outubro, não é nem de forma imediata, que convenhamos deveria ser já desde já, salvo quem já está no trâmite para vir, já comprou passagem. E o principal argumento contrário, que já estava quando a notícia saiu, mas essa informação foi confirmada pela SECOM do governo federal, enfim, no dia 17 de março, na sexta-feira 17 de março, é de que isso vai prejudicar a economia, que o Brasil deixará de receber turistas desses países por conta do visto. E esse argumento é muito falso. Na verdade, esse argumento ele se assemelha ao princípio de que você tirar leis trabalhistas vai gerar mais emprego. E isso também é uma bobagem. Veja, nenhum turista desses países, essencialmente desses países, são países ricos, deixarão de visitar o Brasil por conta do visto. Assim como eles não deixam de visitar outros países que exigem visto para turistas. Não é isso que se dá. Se eles quiserem vir ao Brasil, eles vêm. Né? Isso vai depender se a economia desse país estiver bem, se as pessoas que desejam viajar, visitar o Brasil, tiverem condições financeiras de fazê-lo. E assim o farão. Se organizarão com algum tempo prévio para os trâmites legais para entrar no Brasil e o farão. O governo mudou a regra xelelenta do governo Bolsonaro baseado no princípio da reciprocidade. Se brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália ou no Japão, sem precisar tirar visto, e aí eu estou falando sempre no turista, o mesmo deve ser feito aqui. Na verdade, ele devia ser espelhado até mesmo as exigências. Né? Toda a exigência que os brasileiros precisam responder, atender para entrar nos Estados Unidos, deveria ser o mesmo para os turistas estadunidenses entrar no Brasil, e isso com qualquer país do mundo e entre quaisquer países do mundo. Entre Estados Unidos e Canadá, entre Estados Unidos e México, entre Japão e Brasil, entre Japão e União Europeia, entre Japão e África do Sul, enfim, não importa. O princípio das relações políticas e relações diplomáticas, né, entre os países são essencialmente relações políticas, tem que ser sempre o princípio da reciprocidade. E na minha avaliação deveria ser 100% espelhado. E a gente sabe que não é. O Brasil jamais teve o histórico de ser muito rigoroso com a concessão de vistos, né? Com a permissão de entrada de estrangeiros no Brasil. Mas é preciso ter, sim, os vistos para entrar no país. Não tem sentido estrangeiros de quaisquer países que forem terem acesso livre ao território brasileiro e os brasileiros não terem o mesmo acesso livre aos territórios desses países. Isso não tem sentido. Os Estados Unidos até criaram um programa para facilitar o trânsito entre países, enfim, a partir de acordos bilaterais, e chegou a firmar com o Brasil isso. Só que nem assim tirava a exigência de vistos para entrar nos Estados Unidos. Era um trâmite facilitado.
Tudo bem que se ele estiver em vigor ainda e estiver valendo para que se entre nos brasileiros entre os Estados Unidos, que mantenha essa facilitação. Esse argumento, ele é o argumento primeiro que parte do espírito de vira-lata enorme que muitos brasileiros têm, principalmente os brasileiros mais abastados, né, da classe média alta, os ricos. Eles têm um complexo de vira-lata com o Brasil gigante, né, que não conseguem entender a importância de o Brasil ter comportamentos soberanos diante do mundo, mínimos. A gente sabe que a soberania, de fato, ela é muito difícil. No mundo que a gente vive, passa até por poderio bélico, esse tipo de coisa. Mas o mínimo do mínimo do mínimo a gente tem que ter, né? Se você cobra visto para que meu povo entre no seu país, eu vou cobrar para que o seu povo entre no meu. E tá tudo certo, não tem problema, isso não é inimizade. E não é isso que fará turistas deixarem de vir ao país. Esse argumento ele é falho, ele é falso e parte sim de uma premissa preconceituosa. Porque você diz, a economia brasileira precisa dos turistas para vir aqui e tal. Ajuda, né? O turismo a gente sabe que é um setor que movimenta bastante a economia e atua em diversas áreas. Você não é só a questão das passagens aéreas, você tem a questão de hotelaria, de serviços, restaurantes, aí vai para alimentos, vai para um monte de questões. E é importante que o turismo seja fortalecido, que exista políticas públicas para o fortalecimento do turismo. Mas você adotar o liberou geral para a entrada de estrangeiros no Brasil, onde a recíproca não é verdadeira, isso está errado, isso é subserviência, subordinação da mais grosseira aos interesses de outros países. E daí acerta em retomar esse tipo de coisa. E veja que é só a partir de 1º de outubro, não é nem de agora. É a mesma lógica, por exemplo, se os Estados Unidos liberarem o visto livre para brasileiros fazerem turismo em seu país. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma grande leva de brasileiros indo para os Estados Unidos. Isso vai depender da pujança econômica no Brasil, em que as pessoas poderão ter condições de viajar para os Estados Unidos. É isso que gera fluxo ou não de turistas, seja internamente, seja entre países. É a economia do país de origem que determina a possibilidade da viagem. Né? E aí, situações internas, o interesse pelo local, né? Se está com guerra, se não está, se está com doenças, se não está, se tem estrutura de atendimento. E tudo isso, no limite, envolve questões econômicas. Esse argumento é mais falso que nota de R$3 e parte de uma premissa equivocada. O princípio deve ser sempre o da reciprocidade. Antes de eu gravar esse vídeo, eu não me aprofundei nas notícias e tal, mas eu li que o Ortega, da Nicarágua, tirou do seu país a embaixadora brasileira que está lá. Tirou a representação da embaixada brasileira que tem lá. E aí, independente da avaliação que se tem, da situação da Nicarágua, porque todo o problema que possa ter lá, ou deixar de ter, não começou há 7 dias atrás, isso é um processo histórico que já vem de muito tempo. No próprio específico do Ortega agora também, né, já tem algum tempo. Independente disso, a postura, e aí, sendo muito coerente com esse princípio, a postura tem que ser essa. Se o governo da Nicarágua tirou a embaixadora brasileira, a representação da embaixada brasileira do seu país, o Brasil deve também fazer o mesmo com a embaixada da Nicarágua aqui em nosso país. É o princípio sempre o da reciprocidade. Isso tudo tem que ser adotado. Né? É evidente que numa situação dessa pode haver negociações para que se volte e tal, mas tirou, é isso mesmo, tiro daqui também, acabou, ponto final. Isso é o mínimo do que se pretende ser um país soberano, né? Você ter esse princípio de igualdade. Eu pergunto a você, que porventura está assistindo esse vídeo, se você deixaria pessoas visitarem, frequentarem a sua casa que não permitam que você frequente as dela. É esse o princípio, né? Eu entro na sua casa e eu deixo você entrar na minha.
né? Eu não vou frequentar a sua casa e não deixar você entrar na minha. Se você permitir isso, você não tem soberania nem sobre a sua casa. Do ponto de vista do povo brasileiro, dos brasileiros e brasileiras, é o nosso país, são as nossas fronteiras, são a nossa casa. Então acerta o governo brasileiro, acerta o Itamaraty sob o governo Lula, em voltar ao princípio da reciprocidade. E ainda tem isso, né? Nem é de imediato e o Brasil não tem esse histórico de criar grandes dificuldades para concessão de vistos. Não tem esse histórico. E a meu ver, vai acertar ainda mais quando o Brasil, de forma soberana, passar a adotar critérios espelhados. Tudo que é exigido para brasileiros entrarem no Canadá será exigido para canadenses entrarem no Brasil. Isso vale para qualquer país do mundo. Soberania é difícil de você ter soberania de fato, mas sempre que der ali, você tem que exercê-la, sempre dentro do possível. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Também peço que você acesse meu blog de texto, que é esse que está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.